A razão entre a área lateral e a área da base de um cilindro de revolução é 4π. A planificação desse cilindro é composta por 2 discos e e aí a gente tem que descobrir aí qual é a opção correta. Isso daí é uma questãozinha aí de geometria espacial. Para quem não sabe, né, que já ficou aí com dificuldade de saber o que é um cilindro de resolução, é quando a gente tem, por exemplo, como a gente está aqui na geometria espacial, né, a gente tem aí 3 eixos. Cilindro de revolução é quando eu tenho, por exemplo, um retângulo aqui e vou fazer ele rotacionar aqui o eixo Z. E aí, quando ele rotacionar, a gente vai ter aqui um cilindro direitinho no espaço. Então, é um cilindro reto comum. Então, na verdade, ele está falando aí um cilindro de revolução, que na verdade é um cilindro reto. Então, a gente tem um cilindro reto. Deixar eu desenhar aqui o cilindro reto. E aí, quando a gente abre o cilindro reto, né, faz a planificação dele, a base e o topo, circunferências. A gente vai abrir, vai ter uma circunferência, um círculo, né, um disco em cima e um círculo embaixo, que ele chamou aí de disco. E a parte da área lateral dele vai ser formada por um, né, inicialmente retângulo, porque a gente não sabe as medidas. Tá certo? Então essa é a planificação aí de um cilindro. E a gente vai ter que calcular os valores aí desse retângulo, né, para saber se é um retângulo de verdade, se é um quadrado, ou se são as outras opções aí que ele deu. Ele deu aí 2 informações importantes. Ele disse que a razão entre a área lateral e a área da base é 4π. Então a gente vai trabalhar com isso daí. A área lateral de um cilindro é isso aqui. É a área aí inicialmente aí desse retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. A base, que é essa parte aqui de baixo, se vocês repararem, ela é exatamente o comprimento dessa circunferência, né? Se você pega uma folha A4 e fecha ela, você tem um cilindro, certo? E aí a base dessa folha é exatamente o comprimento da base. Então a base é 2πr, sendo R aqui o raio dessa figura, né? O raio desse círculo, vezes a altura. A altura eu vou chamar aqui de H. Então essa aí é a área lateral. A gente não sabe nada, né? Não sabe qual é o raio e não sabe qual é a altura. Então vamos deixar assim, né? E ele fala também da área da base. A área da base também a gente tem aqui, né? Que a área da base, vou desenhar no de cima só para não ficar poluído, né? Mas os 2 círculos são idênticos, né? Então não tem problema eu fazer a área do de cima ou de baixo, que é a mesma coisa. E a área é πr ao quadrado. Certo? A área aí do círculo. E o raio é o mesmo. O raio, a gente está usando o raio do mesmo círculo. E ele diz que a razão, tá? Razão de matemática é a divisão. Então eu vou ter aqui a divisão entre a área lateral e a área da base, nessa ordem, tá certo? Na ordem que é dita aí no problema, é igual a 4π. É isso que a gente tem para trabalhar. Então vamos substituir esses 2 valores que a gente tem aqui e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se a gente consegue concluir alguma coisa. A área lateral é 2πrh. A área da base, πr ao quadrado. E isso igual a 4π. Eu só troquei ali os valores que a gente tinha escrito antes. O que a gente pode fazer agora? Ó, esse π e esse π a gente pode cancelar, tá certo? Eles estão dividindo. Esse R com um R do de baixo a gente também pode cancelar. E aí a gente pode multiplicar cruzado o que sobrou. Sobrou 2H aqui em cima. 2H. E aqui o R vai multiplicar por 4π. Então vai ficar 4πr. E agora a gente consegue descobrir o valor de H. E vamos ver o que a gente consegue tirar disso daí. 4π. 4πr sobre 2. Posso simplificar aí o 4 pelo 2. Então eu vou ter aí H igual a 2πr. Olha só que interessante, hein? Agora começou a ficar mais legal, né? Por quê? Porque 2πr... 2πr lembra o que pra gente? Lembra o quê? (2πr) não lembro o que a gente já usou aqui, que é exatamente o que a gente chamou aí do comprimento
da circunferência, então a altura ela é exatamente igual a 2πr, que é o comprimento. Ou seja, a gente tem aqui esse retângulo, que é a área lateral, com a base, que a gente tinha visto, que é o comprimento dessa circunferência, que é 2πr, e a altura dela, agora a gente acabou de achar também, que é 2πr. Então, um retângulo que tem a base e a altura iguais, na verdade, a gente conhece como sendo o quê? Como sendo um quadrado. Então, aqui a resposta é letra C de Cláudio.